não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então, isso quer dizer que em cada etapa histórica, o indivíduo que busca adquirir uma cultura superior, seja ele estudante universitário, seminarista, qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai receber é um conjunto de falsificações e esquecimentos. Quer dizer, a mentalidade dele será moldada de acordo com, vamos dizer, a cultura contemporânea, no que ela tem, vamos dizer, de excludente. Quer dizer, a autoglorificação da cultura contemporânea é parte dessa mesma cultura. E dentro disso, por exemplo, a ideia de progresso, ela já está embutida como um mecanismo, vamos dizer, de autolegitimação permanente. Né? Ou seja, a coisa mais incrível é que, quando você pega pessoas que são relativistas históricos, que não deveriam acreditar em progresso de maneira alguma, eles de fato dizem que não existe progresso histórico, você não pode raciocinar nesses termos, mas na prática, né, eles se consideram muito superiores a todos os seus antecessores. Quer dizer, não saem desta visão criada pela ideologia do progresso. Não consegue sair dela. Porque a ideia do progresso, a existência de progresso é um fato. Você não pode negar que às vezes as coisas melhoram, mas às vezes as coisas também pioram. Certo? Então, a existência de alguns exemplos de progresso efetivo é uma realidade histórica inegável. Certo? Então, você não pode ser contra a ideia de progresso, nem contra nem a favor. Quer dizer, progresso é uma unidade de medida que você deve aplicar aos acontecimentos históricos para saber aonde ele se realizou e aonde ele não se realizou. Qual é o contrário do progresso? Você dizer o atraso? Não é isso? Ou a regressão? Eu falo, não. Porque, vamos dizer, o tempo só vai para frente, o tempo nunca vai para trás. Isso aí é absolutamente impossível. Tá certo? E qualquer processo temporal, vamos dizer, ele é constituído sempre de mudança. E sempre haverá deterioração de alguma coisa e emergência de outra coisa. Tá certo? Então, praticamente qualquer época pode ser vista ou como de progresso ou como de deterioração, mas nunca de atraso. Você está entendendo? Um atraso não existe. Quer dizer, porque não existe um relógio histórico, né, que possa, vamos dizer, medir toda a civilização, toda a sociedade e dizer, olha, às tantas horas você tem que estar em tal lugar, tá certo? Porque eu estarei lá. Isso aí, a ideia de atraso é, vamos dizer, um subproduto mecânico, né, da ideia de progresso. Eu digo, progresso existe, atraso não. Você está entendendo? Você não pode dizer que uma sociedade que ficou estática durante 5 anos está atrasada. Está atrasada em relação à outra, mas ela não faz parte da outra. Isso quer dizer que, para ela ser uma sociedade que está em progresso, ela teria que abandonar a sua própria autorreferência e se medir por uma outra, mas isso seria a extinção dela. Então, essa ideia do atraso é uma ideia autocontraditória. Atraso histórico não existe de maneira alguma. Isso é. Aí progresso ainda pode ser uma noção cientificamente aceitável. Atraso jamais. Dentro de uma mesma cultura, por exemplo, você pode medir, por exemplo, uma maneira de medir é aquela teoria dos patamares, né? Você vê se a nova geração apreende os patamares anteriores. Sim, mas isso dentro de uma cultura determinada. Não é isso, mas mesmo no caso, quando você perde de vista o patamar, não quer dizer que você atrasou, quer dizer que você deteriorou. Não é isso? Que as coisas deterioram, eu falo, bom, qualquer pessoa que já esteve doente, né, e já sarou, sabe o que é deterioração. Qualquer sujeito que teve dinheiro e perdeu, sabe o que é deterioração. Então, a existência de deterioração também é, vamos dizer, um fato permanente da existência humana, uma possibilidade permanente da existência humana. Então, corresponde a alguma coisa. Né? Mas atraso, você só pode falar atraso quando existe uma escala pré-determinada. Não é isso? Então, digamos, se você pretende realizar alguma coisa, tá certo? E ela demora mais tempo do que você esperou, você diz que você está atrasado.
Mas eu acho que isso historicamente nunca aconteceu com uma sociedade. O que se fala de atraso é porque você mede uma certa cultura, uma certa sociedade, pelo parâmetro da outra, baseado no pressuposto inteiramente imbecil de que uma deveria estar igual à outra. Que você não sabe, na verdade. Entendeu? E, sobretudo, porque medir uma pela outra significa já destruir a primeira. Se uma cultura permite ser medida na régua da outra, ela já perdeu sua autonomia, ela já se transformou numa subcultura da outra. Então, quer dizer, o progresso seria... Para você entrar na linha do progresso, você teria que se autodestruir. Então, tudo isso aí isso quer dizer que, historicamente falando, progresso não é o contrário de atraso. Está entendendo? Agora, raciocinar em termos de progresso e atraso, você sabe que é uma coisa que está tão arraigado na nossa cultura atual, que já virou quase um automatismo. Eu já falo de sociedades atrasadas. Né? Você pega, por exemplo, você pega lá, sei lá, a sociedade na Zâmbia, está atrasada. Às vezes está atrasada em relação ao quê? Você acha que Zâmbia deveria ser Nova York? Da onde você tirou esta ideia? De que uma coisa deveria ser a outra. Tá certo? Não tem sentido. Você pode dizer que a situação da Zâmbia está muito ruim, que eles estão morrendo de fome, que está tudo estragado, mas atrasado não. Quer dizer, a ideia de atraso se transformou, vamos dizer, num substitutivo, né, de outros termos negativos, que expressam um julgamento negativo. Para você não dizer que está ruim se ele está atrasado. Então, o problema é que quando as pessoas entram, vamos dizer, o estudante entra no mundo da cultura superior, o que ele recebe, em primeiro lugar, é o impacto da cultura presente. E, junto com ela, vamos dizer, ele recebe, vamos dizer, todos vamos dizer, as limitações, as viseiras, as proibições, os preconceitos, etc., que, vamos dizer, só vão permitir que ele evolua em determinados sentidos. Quer dizer, a cultura implica a vigência de uma determinada cultura implica também a existência, por assim dizer, de carreiras, né, intelectuais pré-determinadas, quer dizer, um esquema pré-determinado da carreira intelectual. Tá certo? Posso voltar um Pode, pouquinho? pode. Você, naquela entrevista para a revista Atlântico, você falou que ao invés da gente pensar em termos de direita e esquerda, você devia pensar em termos de revolucionário e contra-revolucionário, e aí você incluiria elementos improváveis, né, de esquerda e de direita que no sentido corrente as pessoas costumam classificar. Nessa coisa de atrasado e evoluído, vamos dizer, progresso e atraso, tem alguma chave de compreensão que você recomende como essa que você deu de revolucionário e contra-revolucionário? Não tenho isso. Eu estou só, vamos dizer, destruindo um par de conceitos, dizendo que eles não formam um par. Né? Quer dizer que não há, embora em termos de vocabulário, semanticamente, progresso seja o contrário de atraso, isso se aplica só às palavras, só aos conceitos, e não às realidades correspondentes. Entendeu? Porque você forma a ideia de progresso como uma coisa que vai para frente, de atraso como uma coisa que vai para trás. Mas acontece que o tempo nunca volta atrás, não tem como você fazer isso. Quer dizer, o estado presente de uma sociedade pode piorar. Tá certo? Mas ele não pode voltar ao estado anterior pelo simples fato de que ele já esteve num outro estado. Você está entendendo? Como as pessoas dizem, não, nós vamos voltar à Idade da Pedra. Eu digo, bom, mas uma coisa é você ter nascido na Idade da Pedra, outra coisa completamente diferente é você ter que viver com instrumentos da Idade da Pedra depois de você ter tido toda essa tecnologia que nós temos. Isso não é uma Idade da Pedra, está entendendo? É completamente diferente, isso é uma deterioração, não é um atraso. Tá certo? Então, esse simples par de conceitos, progresso e atraso, que estão entre os mais usados, mais, vamos dizer, imaginativamente poderosos na nossa cultura, mais impregnados na nossa cultura, eles já são, vamos dizer, praticamente a garantia de que você não vai entender uma série de processos históricos. E você vai, na medida que você os vê como progresso e atraso, você nunca vai entender o que realmente aconteceu.
Tá certo? Então, à medida que você vai entrando no mundo da cultura superior, o coitadinho do jovem inocente fala, não, eu quero ser um intelectual, quero ser um historiador, quero ser um filósofo, e para isso entra num treco chamado universidade. Você vai receber o impacto de todas essas esta malha de impedimentos mentais. Tá certo? Claro que você vai receber também uma série de conhecimentos positivos, mas entre o conjunto de conhecimentos materiais, vamos dizer, conteúdos que você adquire, né, e a malha de conceitos que os articula, a malha de conceito é mais poderosa. Porque está ali, vamos dizer, estão relacionados como forma e matéria no sentido aristotélico. Né? O que vai predominar é a forma. O que dá a forma do conjunto é o que determina o que ele significa. Tá certo? Então, justamente, o estudo da filosofia é para você criar a sua própria malha, de acordo com as necessidades efetivas da busca do conhecimento. E não de acordo, vamos dizer, com finalidades sociais já estabelecidas de antemão, tá certo? Voltadas à criação, expansão, conservação de determinadas modas culturais. Quer dizer, a filosofia é o meio de você criar, vamos dizer, uma estrutura conceptual que possa abarcar e transcender a estrutura das modas culturais vigentes. Então, nesse sentido, a filosofia é desaculturante. Você vai tentar enxergar acima do horizonte da cultura em que você está. Tá certo? Então, claro que para fazer isso, a primeira coisa é você aprender a recuperar as possibilidades cognitivas e intelectivas de outras épocas que foram perdidas. Tá certo? Como é que você faz isso? Né? Então, é claro, em primeiro lugar, você precisa ter os materiais à sua disposição, você precisa ter os textos, os documentos daquilo que se passou em outra época, e você vai precisar, em seguida, fazer um esforço imaginativo que lhe permita não é compreender os autores antigos como eles mesmos se compreendiam, mas compreender a sua própria situação como eles a compreenderiam. Tá certo? Então, você vê aqui, se você vai estudar, por exemplo, Platão, desde o ponto de vista da cultura contemporânea, você nunca vai entender Platão. Vou dizer por quê. No século XX, nós passamos por uma série de mutações culturais importantes, mas agora nós estamos passando por uma gigantesca. Esta uma é o seguinte: toda a cultura moderna, a sociedade moderna é determinada por um fator chamado tecnologia. O impacto da tecnologia na sociedade e na cultura, ele só foi sendo, vamos dizer, levado às suas... só foi sendo percebido e, vamos dizer, integrado na consciência humana aos poucos. Isso quer dizer que nós falamos, quando as pessoas dizem nós estamos numa civilização tecnológica, falam, não, não estamos ainda, tá certo? Porque a tecnologia determina a maior parte, uma parte importante dos processos sociais, mas não determina todos. Ainda tem muita coisa que é baseada em processos, vamos dizer, que não tem nada a ver com a tecnologia. Tá certo? Por exemplo, você vê um número enorme de pessoas que são religiosas, por exemplo, né, elas estão vivendo dentro, pelo menos parcialmente, dentro de uma atmosfera cultural, onde a tecnologia não tem nada a ver com a história. A tecnologia não é, vamos dizer, nem contra nem a favor, isso aí é outro departamento. Mas uma coisa é você viver num universo onde você acredita que existe um Deus que criou o mundo e que vai, vamos dizer, levar o processo da história do mundo até uma certa meta,
na qual haverá o fim desse mundo e a passagem de tudo para a escala da eternidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver dentro do mundo onde tudo é um problema tecnológico. Na medida em que o impacto da tecnologia na sociedade aumenta, a tendência da cultura é encarar tudo sob a categoria da tecnologia. Não é isso? A primeira e mais imediata consequência que isso tem, quer dizer, imediata, mas não é rápido, isso leva muitas décadas, pelo menos, para que isso aconteça. A primeira consequência é que tudo aquilo que esteja fora da possibilidade de ação tecnológica acaba ficando fora da imaginação também. Porque se a tecnologia é a grande chave, tá certo? Então nós só vamos pensar naquilo que está ao alcance da tecnologia, ou que você supõe que possa estar ao alcance da tecnologia amanhã ou depois. Isso quer dizer que a esfera da ação material humana se torna, de algum modo, o horizonte último da realidade. Nada existe para além disso. É claro que existe uma esfera de ação muito grande na qual a ação tecnológica humana é viável. Por exemplo, nós podemos, digamos, todas as doenças atualmente existentes, nós podemos esperar que elas serão curadas por meios tecnológicos. Não foram ainda. Tá certo? Mas nós podemos esperar isso, e as pessoas têm essa esperança. Né? Qualquer doença que você pegue, se não existe cura ainda, o que as pessoas fazem? Então, nós vamos sentar e esperar, porque pode ser que dentro de 2, de 3, de 4, de 5, 10, 20 anos, eles descubram a cura para isso. Né? Cada aidético no mundo vive com esta ideia. Não é isso? Então, existe essa esfera de ação sujeita, essa esfera de existência sujeita à ação tecnológica, ela existe. E ela é muito grande. Tá certo? Porém, se a tecnologia é vamos dizer, a chave da existência, então, naturalmente, tudo aquilo que esteja fora da possibilidade teórica de ação tecnológica deixa de ter interesse para as pessoas. Está compreendendo? Então, o mundo se torna como se fosse, vamos dizer, um laboratório, né, onde nós fazemos experimentos, alguns podem dar certo, outros podem dar errado, tá certo? Mas tudo aquilo que não possa ser objeto de experimento ali não interessa. Então, isso quer dizer que dimensões inteiras da existência, onde a tecnologia não pode agir de maneira alguma, são tidas como inexistentes ou irrelevantes. A começar pelo fenômeno da morte. Se você vê que hoje em dia as pessoas são incapazes de pensar a morte, exceto no sentido de viver um pouco mais. É prolongar a existência humana. Não é isso? E, bom, prolongar a existência humana é uma possibilidade que a tecnologia tem. É isso? E, de fato, ela até tem feito isso. Mas e a morte? Mais dia, menos dia você vai morrer. Então, quer dizer, você vai viver um ano a mais, um ano a menos. Isso não vai mudar em nada a estrutura da realidade. Então, isso quer dizer que o fenômeno da morte, ele não podendo ser objeto de ação tecnológica, ele não tem como ser socialmente integrado. Então nós vivemos numa cultura sem morte. Está compreendendo? Então, onde falar a morte foi, durante séculos, foi um tema quase predominante da cultura. De repente não se fala mais, só se fala de saúde, de prolongar a vida, etc, etc, de eliminar as dores, né? E assim por diante. Então, se você já entra na busca da cultura superior numa situação assim definida, você já entra com um escotoma, você já tem um pedaço imenso da realidade que não existe para você. E que justamente o estudo superior, o estudo da filosofia, visará reconquistar para você. Fazer com que você se torne capaz de imaginar aquilo que dentro da sua cultura não é geralmente imaginado. Acontece que a aquisição de cultura superior frequentemente se identifica com a aquisição, vamos dizer, de uma autorização do Estado para o exercício de certas profissões de ensino ou de pesquisa.
Então aí você tem um seríssimo problema. Se você quer uma cultura superior, no sentido de adquirir a capacidade de compreender a realidade, sobretudo a realidade da história, da civilização, a realidade da existência humana ao longo dos milênios, é uma coisa. E se você quer a cultura superior no sentido de poder exercer esta ou aquela profissão, você está indo no sentido exatamente contrário. Você precisará se adaptar à cultura presente o mais possível para que você possa representá-la profissionalmente. Está compreendendo? Este é o motivo pelo qual eu considero que a instituição universitária é a grande inimiga dos estudos superiores hoje em dia. E o motivo de eu ter me mantido à margem desta instituição durante toda a minha vida, porque eu tinha medo dela. Eu sabia que o que eles estavam fazendo lá não era, vou dizer, fortalecer as consciências para que compreendessem a realidade, mas moldá-las para o exercício de determinados papéis sociais. Entendeu? Eu vejo que o papel social de professor universitário, ou de cientista, de acadêmico, ele pode ser tão hostil à compreensão da realidade, ao ponto de que até os melhores cérebros, as melhores inteligências, na medida em que buscam se adaptar e ser bem-sucedidas nesta carreira, eles têm que se mutilar intelectualmente, para não dizer coisas que sejam incompreensíveis ou chocantes dentro daquele ambiente. Tá certo? Então, vamos dizer, as exceções, quer dizer, os camaradas que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo criar uma bela carreira universitária, tá certo? E se manter apegados à realidade, são muito poucos. Eu estava vendo essa gravação do Eric Fögel em Toronto, conferência que ele deu lá em Toronto, participando de mesa redonda, onde estavam, entre outras figuras, Bernhard Lonergan e Hans-Georg Gadamer, né? São figuras de primeiro plano. Mas você comparando o que eles diziam com o que Fögel dizia, eles estavam discutindo questões acadêmicas profissionais. E o Fögel estava falando de realidades. Ao ponto de que eu acho que eles não chegaram a compreender o que ele dizia, porque era grave demais, era sério demais, você está entendendo? E olha, a gente não pode esquecer que a universidade é uma escola. E uma escola, na escola, tudo que se passa na escola é fingido. A escola não é a realidade. Assim como, por exemplo, sei lá, numa academia militar, você não vai fazer guerra de verdade, você não vai dar tiro de verdade nos seus colegas. Você vai fazer exercícios, manobras, etc, etc. Aí, falando com o Pirandello, mas não é uma coisa séria. Sério é quando você vai para o combate mesmo, tá certo? E lá, o combate, o inimigo não está a fim de te ensinar coisa nenhuma, ele quer apenas matar você. Tá certo? Quer dizer que entre o soldado que tem uma boa formação militar, né, na escola, e o soldado que tem experiência de combate, a diferença é quase de planeta. Não é isso? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que tenta se adaptar à mentalidade escolar está imitando a realidade, mas imitando de longe. Você está dentro de muros que o protegem da realidade. Você é apenas um estudante, mas um professor, tá certo? E você não será cobrado pelo conteúdo do que você diz, porque tem a famosa liberdade acadêmica. Não é isso? Então você vê, se você é um político, um ministro, um presidente de empresa, tal, tudo aquilo que você fala tem consequências. Não é isso? Agora, se você é um professor ou estudante, nada do que você fala tem consequências, porque é tudo para fins de ensino. Está compreendendo? Um professor pode ensinar numa classe exatamente o contrário do que ele acredita. Nada o impede de fazer isso. Porque é para fins didáticos, é tudo experimental, por assim dizer. Nada é válido, nada é definitivo. Tá certo? Então, agora, se você quer, vamos dizer, compreender a realidade do que está acontecendo, eu falo, bom, a realidade, em primeiro lugar, ela não vai se enquadrar, né, nas exigências curriculares e disciplinares. Você não tem como, dizer, reduzir a realidade àquela, vamos dizer, articulação de enfoques padronizados e correspondentes aos nomes das várias disciplinas, e muito menos, né, correspondente às várias gradações, né,
curriculares do aprendizado. Quer dizer, não existe, por exemplo, uma guerra para o primeiro ano da faculdade, outra guerra para o segundo ano da faculdade. Não existe uma guerra só, meu filho, está entendendo? Não existe uma guerra para os economistas, outra para os sociólogos, outros para os cientistas políticos. Não, existe uma guerra só. Agora, se eu, por exemplo, eu sou um cientista político e estou dando aula para o primeiro ano da faculdade, então eu vou ter que selecionar desta guerra aquilo que combina com a minha disciplina. Eu vou ter que recortar de acordo com a exigência da minha disciplina e não com as exigências do fenômeno objetivo chamado guerra. Então, eu quero dizer que quanto mais a instituição universitária cresce, né, e se torna ela própria um instrumento essencial de manutenção do funcionamento da própria sociedade, tá certo? Menos ela se presta à busca do conhecimento. Então isso aí virou uma tragédia já, a grande tragédia do século XX, você vê. Tanto você vê que as universidades, nas últimas décadas, não só no Brasil, mas toda a parte, né, se transformaram mais em centros, vamos dizer, de arregimentação política, de formação de militância, vamos dizer, para a defesa das ideias mais imbecis que existem no universo, do que para servir para a formação de intelectuais de primeiro plano. Praticamente não existe nenhum intelectual de primeiro plano que esteja bem integrado no meio universitário. Os melhores em cada área, eles sempre estão, no mínimo estão um pouco fora. No mínimo tem um conflito, né, com eles. Também não podemos esquecer que a universidade é uma instituição educacional de massas, não de elite. Se dirige cada vez mais a uma massa indistinta, quer dizer, todo mundo pode ser bacharel, pode ser doutor, pode ser professor, etc. Quer dizer, considerando os direitos fundamentais da humanidade, o direito a um canudo. Tá certo? Então é claro que isso aí torna ainda mais difícil, né, a articulação entre a educação universitária e busca do conhecimento. Mas você vê, esse, estou falando, é um problema estrutural, um problema inerente à natureza das coisas, e não estou levando em conta, no mais mínimo que seja, a possibilidade, vamos dizer, da censura deliberada, do boicote deliberado, mas que isso também existe. E existe por quê? Porque isso reflete um conflito estrutural que já era anterior. Quer dizer, mesmo que todo mundo agisse com a maior idoneidade possível, a estrutura da coisa já é problemática. Mas o fato é que as pessoas não agem com a maior idoneidade possível. Existe todo um aspecto ali de disputa de poder, de conservação do prestígio de classe, etc, etc. E tudo isso, se você pegar esse conjunto de impedimentos estruturais e mais a má intenção e a sacanagem que se mistura ali, fala, bom, então aí acabou. Tá certo? Então aí significa que a possibilidade, vamos dizer, de investigação da realidade dentro do meio universitário é praticamente inexistente. É isso, então. Vamos dizer, a não ser para aqueles que são. Precisa ser uma possibilidade. Você ser um gênio, uma pessoa assim, de uma personalidade tão impressionante que ninguém ousa mexer com você. Então eles deixam você fazer o que quiser. Porque eles não, o professor é louco, então melhor não mexer nele. Era o caso do Eric Wegener, tá vendo? Todo mundo tinha medo dele. Tá certo? Então, não o impediam de fazer as coisas dele, mas se mantinham à distância e realmente não compreendiam, né, o que ele dizia. Né? Então tem um caso famoso, que quando ele foi fazer a conferência pela primeira vez na Universidade de Munique, que lá tem a intelectualidade alemã, e tinha o Ralph Dahrendorf, que era o grande cientista político do momento, e ele ouviu a conferência do Wegener e ele saiu perplexo. Ele disse que eu não entendi uma palavra do que ele disse. Né? Ele não falou nada sobre o problema da Constituição, o problema dos direitos humanos. Ele disse que raio de ciência política é essa? É outra coisa, eu não sei do que ele está falando. Então, mas naturalmente isso não resultou em nenhum boicote para o Eric Wegener, tá certo? Mas que ele fosse uma pessoa um pouco mais
menos rigorosa do que foi, teria sido esmagado no meio universitário. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.